Eu não sei tudo e nem tenho a pretensão de um dia saber tudo, porque a gente vai aprendendo com todo mundo e qualquer que seja a conversa que você tenha com alguém, você vai aprender alguma coisa. História é algo que me fascina. E quando me contaram, Juliano, alguns cineastas, alguns artistas de Londrina estão preparando 2 filmes. Um primeiro que sai agora, que é uma espécie de documentário, e um segundo que tem ficção, que tem atores, que vai ser lançado o ano que vem, sobre o maior assalto da história de Londrina. Eu fui me informar. Enche a tela, essas imagens são da época. 300 pessoas foram mantidas reféns dentro do Banestado, ali no Calçadão. Há 30 anos, tá? O assalto aconteceu no dia do aniversário de Londrina. E eu quero que você me ajude. Eu perguntei agora há pouco e vi que muita gente lembra, né? Você aí que tem mais de 30 anos, que tem 40, que tem 45, que tem 50, você, meu amiguinho e minha amiguinha que tá aí, eu queria pedir para você me ajudar. Pede pro papai e pra mamãe aí, pergunta para ele onde é que ele estava no dia em que aconteceu este assalto. Onde é que você estava na época? Eu vi que muita gente já me disse que lembra e que lembra muito desse dia, né? Um dia que ficou marcado na história de Londrina. As imagens do corre-corre, e eu já disse aqui, era uma época que a gente não tinha agência bancária na cidade inteira, casa lotérica. Hoje, para você pagar uma conta, você paga no celular, você paga pela internet, você paga no mercado, na padaria, no teu bairro. Antes não. Para comprar qualquer coisa 30 anos atrás, as pessoas iam para o Calçadão de Londrina. Para pagar uma conta, as pessoas iam para o banco. E o Banestado era dos maiores bancos da cidade, então ele estava cheio nessa hora. O que é que você estava fazendo nesse dia, nessa hora? Você se lembra desse crime? Você se lembra desse assalto? Coloca para mim, por favor, Diego, na tela o WhatsApp. Eu quero ver as pessoas participando aqui, o pessoal falando comigo, porque eu sei que é um caso que está na memória de muita gente, né? De famílias inteiras. Pode colocar para mim aí, divide a tela. Estávamos em casa na hora do almoço. Estava num ônibus da saúde que parou ali perto. Juliano, parecia filme. Eu assisti pela TV. Eu lembro. Estávamos próximos ao banco. Eu vi tudo. Juliano trabalhava nesse banco na época. Morava em Bela Vista do Paraíso e estava aqui na cidade. Meu marido era policial na época. Olha como é uma coisa recorrente, como é uma coisa que está na mente das pessoas. Por quê? Imagina, 300 reféns. Olha o pessoal ali falando que o filme vai ser sucesso, eu não tenho dúvida. É a nossa história e essas imagens aqui são reais, tá? São imagens da época, imagens que a imprensa registrou desse assalto, desses reféns todos lá em frente ao banco. E foi um caso que parou a cidade e que a partir de hoje vai ganhar as telas de cinema. Então, se você gosta de conhecer um pouco mais da história aqui da nossa região, da história da nossa cidade, eu já disse que vou querer assistir no primeiro dia, gente, porque é uma história fascinante, porque é vida real. Sabe aquela história que é palpável? Se você for lá, o prédio do Banestado existe até hoje. O calçadão está no mesmo lugar. E você vai viajar no tempo. Você que tem aí mais de 40, 50 anos, vai se lembrar com toda certeza. Eu vou apresentar para você agora uma reportagem especial sobre o filme. Na sequência, a gente vai falar com os responsáveis por esse grande sucesso. Não tenho dúvida não. Vai bombar aqui em Londrina, vai bombar na região, no estado inteiro. Vamos acompanhar detalhes? O repórter Lamartine Cortes preparou essa reportagem. São imagens da época, detalhes impressionantes, de um documentário que fala da vida do povo londrinense. Era dia de aniversário da cidade, quando de repente aconteceu isso. No coração da cidade, um prédio e uma cena que não saem da lembrança de muitos londrinenses. Fica tudo doido por aí, né? Ladrão, não sei o que. Barulho, sirene. Não rebuda nada aí, filho. Fecharam tudo aí. Hoje, polícia pra todo lado. Aos 58 anos, Alexandre, que hoje é taxista, lembra bem daquele dia. Na época, ele tinha apenas 18 anos, era office boy e conta que estava no banco minutos antes de tudo acontecer. Você tá aqui, tá vivo? Falei, tô bem, graças a Deus. O que foi? Não, o assalto lá, você não tá sabendo, não. Mas isso já tava um fervo, tava... Durante muitos anos, aqui funcionou a maior agência do extinto Banco Banestado de Londrina.
Hoje o prédio está fechado, mas no passado o movimento era grande. Ninguém imaginava que o local seria o cenário de um assalto inacreditável. (10 de dezembro de 1987, no dia do aniversário da cidade, 7 homens entraram na agência. Mais de 300 pessoas foram mantidas reféns aqui, naquele que ficou conhecido como o mais longo sequestro com uma grande quantidade de pessoas da história do país. Fortemente armados, os bandidos passaram mais de 7 horas com os reféns no banco, até conseguirem o dinheiro, mais de 10 milhões de dólares. Do lado de fora, nas janelas dos prédios vizinhos, nas ruas, milhares de pessoas acompanhavam a movimentação no prédio. Parecia mesmo cena de filme. Passados mais de 30 anos, o assalto chega às telas de cinema. O cineasta londrinense Rodrigo Grota é o diretor da produção. Ele conta que uma pesquisa muito grande foi feita para que o filme fosse rodado. Centenas de pessoas foram ouvidas, incluindo aquelas que viveram o fato de perto, jornalistas, clientes do banco. A gente encontrou cerca de 50 pessoas que estiveram envolvidas com o assalto, né? Desde pessoas que estavam fora da agência acompanhando, desde os reféns que estavam lá dentro da agência com armas apontadas durante 7 horas, polícia, a imprensa e também os assaltantes. Grota também ouviu o líder da quadrilha, conhecido como Moreno, que depois de passar 19 anos preso, vive em Londrina, totalmente mudado. Depois de uma negociação de 6 meses, conversar com o Moreno, ele contou como que foi tanto o antes do assalto, o planejamento, o que ele tinha em mente, como foi durante o assalto, sob o ponto de vista dele, né? E também o que aconteceu na fuga, no combate com a polícia na estrada, e também o que aconteceu agora, vendo 30 anos depois, com distanciamento, como é que ele vê esses sonhos que ele tinha em 87, né? De assaltar um banco, ficar milionário, tentar agir contra o governo. O documentário promete mexer com as emoções de quem viu o grande assalto de perto naquele dezembro de 87, mas vai além. Para o cineasta, o filme eterniza uma história que não é só de Londrina, mas parte da crônica policial brasileira. O assalto teve uma repercussão muito grande porque foi o mais longo sequestro de um grande número de pessoas do Brasil até hoje, né? Além dessa questão da quantia ser muito grande, teve aspectos inusitados, né? Na fuga para a estrada, os assaltantes levaram um padre, um repórter policial, um advogado criminalista, algumas funcionárias do banco. Há rumores também que uma das funcionárias se apaixonou por um dos assaltantes durante a viagem de fuga. Então, quando a gente teve contato com a história, a gente percebeu que, naturalmente, essa história já rendia um filme. Tanto para lembrar o Brasil de 87, né, que tem sintonia com o Brasil de 2018, a questão da alta inflação, desemprego, uma crise, um descontentamento com o Estado, com o sistema bancário, e também essa questão da população ver nos assaltantes uma espécie de reação contra o governo. O dinheiro perdeu o valor, né, na época, e as coisas foram ficando difíceis. Os bancos reteram que a gente tinha na época, igual a minha filha, ela sofreu uma queda, né, e eu fui no banco para tirar um dinheiro às pressas para pagar o médico, e eu não podia tirar porque era só aquela mixaria lá que podia pegar. Aí eu falei, bom, eu não posso pegar, não posso tirar o que é meu. Aí eu fui lá, levei tudo que o banco tinha. Esse aqui é o nome do filme, ó. Isto não é um assalto. Eu repito a pergunta que eu fiz, tá? Você pode continuar mandando WhatsApps aqui, 991210893. Onde você estava nesse 10 de dezembro, quando a cidade parou? E eu estou recebendo aqui com muito prazer nos estúdios o Rodrigo Grota, que é diretor do filme, o produtor, o Guilherme Peraro. E antes de eu falar com eles, eu quero colocar para eles, e eu tenho certeza que você vai concordar. Eles acabaram de me dizer o seguinte: foi o nosso 11 de setembro.
Foi o nosso dia de caos que vai ser lembrado para sempre na história como um dia em que 300 pessoas ficaram sob a mira de revólveres, de armas, dentro de um banco da maior agência da cidade, num ponto de muito movimento no calçadão. E aí, como eu sei que tem muito jovem que vê a gente, mas tem muita gente que está vendo a gente aí e que se lembra desse dia, dessa época, né? E tem relatos aqui, gente falando do padre que acabou sendo levado pelos criminosos, gente falando, ó, eu estava em São Paulo, Juliano, no dia, e recebi uma ligação da minha mãe, meu pai era um dos reféns. Olha isso! E tem muita gente já dando parabéns pelo filme.